Então, pessoal, vamos dar início à análise aqui da operação, né, do dia, né? Foi o início do dia um pouco complicado, né? A primeira operação deu loss, a segunda deu gain, ok? Então aqui vamos dar uma olhada na sexta. Então lembra que na sexta-feira, no vídeo da sexta-feira, né? Eu tinha deixado marcado essa liquidez aqui, né? Tinha deixado marcada essa liquidez, falei para o pessoal ter bastante atenção, porque eles poderiam fazer um movimento de captura tanto para o lado, né, tanto para o lado de baixo, né, para poder fazer uma subida, né, quanto do lado de cima, né. Então eu estava de olho, né, estava de olho principalmente nessa região aqui, né. Nessa região tem balance nos 50 minutos, e naquela região amarela lá em cima, ele também tem um imbalance. Vou fechar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, aqui nessa região ela tem um imbalance, esse imbalance foi causado pela notícia, né? Então ele ainda está lá, eles ainda não chegaram até esse ponto, né, para fazer o teste, né? Então essa era a minha expectativa, né, que ele viesse a tocar em esses pontos, tá? Aqui em cima eu tinha essa zona de topo, né, onde tem uma order block bem aqui em cima, né? Ela foi uma order block forte, ela joga o preço, né? Desloca o preço até esse fundo, ó. Depois eles vão lá testar ela de novo, né? Aí eles ficam aqui, né? Porque já era sexta-feira, a volatilidade diminui, né? Então, assim, acaba sendo um final de tarde complicado às sextas-feiras, ok? Então, para o dia de hoje, né? É esse dia aqui, né? Começa aqui, tá? E aqui iniciando as operações, né? Sem esquecer que o preço ele tem uma história, né? Então ele tem um passado, e esse passado ele tem que ser levado em consideração, porque a partir dele, né, vem todo desenrolar, né, de subida, de alta, de lateralidade. Então, assim, o passado dos preços é sempre importante durante a operação, tá? Então, deixa eu puxar o gráfico mais para cá, dar o e mostrar o que foi feito hoje, né? O que eu fiz, o que eu pensei, por que eu fiz, né? Esse é o intuito dos vídeos, tá? Não é ensinar ninguém, é simplesmente mostrar, né? Qual foi o raciocínio durante a operação, né? Não tô aqui para ensinar, tô aqui para mostrar que é possível sim, né, você conseguir uma performance boa no mercado, né, você tiver a disciplina, tiver a paciência, né, tiver o prazer de estudar o mercado financeiro, você pode fazer operações, né, com bastante lucratividade, tá? Mas para isso, né, não é de uma hora para outra, existe todo o trabalho, existe todo o processo que você tem que passar, né, e esse processo às vezes não é fácil. Por isso que no início de tudo, né, não estou dizendo que eu fiz assim, pelo contrário, eu fiz totalmente ao contrário, eu operava alavancado, operava pesado, né, eu cheguei a ter operar com um investimento de 90 mil, aí eu, pô, batia 10 contratos, 20, né, aí me arrebentei, ganhei, perdi, né, ganhei, aí resolvi botar a cabeça no lugar para poder não deixar mais esse dinheiro voltar, né, para o mercado como prejuízo. Então existe processo, esse processo ele precisa ser respeitado, né? Começa pouco, começa ali com um contrato, começa com dois no máximo, e vai galgando ali o espaço, né? Dentro do seu conhecimento, até que você chega em um ponto que você entre na constância e se torne um trader com uma performance diferenciada dos demais, tá? Não é fácil. Não é fácil operar no mercado financeiro, tem que ter muito estudo. Então vamos lá. A operação de hoje, né? O preço ele abre, vou apagar esse daqui. O preço ele abre, né? Puxando os preços para baixo, tá? Lembrando que aqui, pessoal, vou deixar marcada aqui essa liquidez, porque aí a gente consegue elaborar o raciocínio. Tá? Deixa eu puxar para cá, aqui. Vou deixar marcada essa liquidez aqui de baixo, dentro daquele pensamento, né? Que na sexta-feira eu repassei para vocês, tá? Mostrando que existia liquidez embaixo, liquidez em cima, o preço ele se desloca através da liquidez, tá? Os institucionais eles fazem esses movimentos e para fazer esses movimentos ele precisa da liquidez do mercado, não consegue movimentar porque eles têm a forma deles operar são pesadas, são formas pesadas. Então, para que isso, para que o preço aconteça esse deslocamento, eles precisam da liquidez do mercado, né? Principalmente da liquidez do varejo, que são os CPF da bolsa, tá? Assim como eu, assim como outros traders, tá? Então vamos lá, ele fez a liquidez ali, né? Ele tem essa liquidez aqui construída, né? Na sexta-feira, tá? E ele abre fazendo uma puxada para baixo. Então tá bem aqui, ó. Ele faz essa abertura do dia chamando os compradores,
ok? Então, esse é o primeiro candle do dia. Ele vai lá embaixo e sobe, chamando todo mundo para compra. Ou seja, ele retorna, né? Ele recusa, né, esse patamar de preço. Tá vendo? Vê como é que ele encosta bem na linha, né? Bem ali onde é que tem a proteção. Então, ele encosta ali e volta. Enquanto isso, ele faz o quê? Ele chama os compradores, né? Porque a pessoa vê, pô, ele tocou na linha e subiu, né? Então, o preço aqui está se mantendo forte. Mas aí a gente tem que ter cuidado, né? Para não cair nas armadilhas do mercado. Tá? Deixa eu apagar aqui, já vira a liquidez lá, né? Vou puxar aqui para o dia de hoje para ficar melhor a visualização da operação do dia, tá? Opa. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu não faço nada, tá? Nessa abertura eu não faço nada, eu preciso ver o preço movimentar, né? Então, ele vai lá em cima e aí ele começa a me dar insight, né? Que esse preço vai vir para baixo. Né? Por que que eu tive esse insight? Por que que eu tive esse raciocínio, né, do preço vir para baixo? Simplesmente porque ele começa a agredir com volume de compra, né? Ele começa a agredir com grandes volumes de compra, porém o preço não desenvolve. Ele não desenvolveu no 1, tá vendo? Ele não desenvolveu no 2. Então eles batem a compra, só que o preço não consegue ter força para subir, né? Então o que isso me fez pensar? Me fez pensar que estava acontecendo um tipo de absorção nessa área. Aí você está tendo um tipo de absorção, né? Os players estão se posicionando na venda, então a ideia é que seja mercado vendedor, né? Então assim, quando ele faz esse terceiro candle aqui, né, que ele não tem nem força para ir lá em cima, ele é um candle pequeno, vou marcar ele aqui para ficar melhor o visual. Ó, ele é um candle pequeno, tá ele bem aqui. Ó. Opa, esse candle aqui, pessoal. Ó, ele é um candle pequeno, né, que depois de tudo fazer esses todos maiores, ele faz esse pequeno que não tem força nem para ir lá no topo, né? Você vê que os anteriores, eles sempre se superam, né? Então aqui, ó, esse primeiro candle aqui superou, o segundo superou o primeiro, né? O terceiro superou o segundo, o quarto ele não consegue nem superar, né? Então me deu esse alerta, né, de uma possível venda. Então o que eu fiz? Esperei, né, um sinal, né, um gatilho, né, para poder vender. Né? Para vocês vão ver como é que o mercado ele é traiçoeiro. Se você não tiver ligado, você é engolido por eles, tá? E então quando ele faz esse candle aqui, tá vendo? É um candle que teve volume, né? Ele é um candle volumoso e que vem raspando todos esses compradores aqui, né? Eu espero ele fechar e posiciono uma venda bem aqui nessa linha, tá? O preço ele chega a pagar alguns pontos, deixa eu ver quantos pontos ele pagou. Ó, ele chegou a pagar aqui, ele chegou a pagar 2 pontos, né? Porém o meu alvo era embaixo, né? Eu tinha um alvo projetado aqui para baixo, né? Porque para mim, né, no meu pensamento, ele ia fazer, né, esse movimento aqui, né? Depois de perder esse fundo, ele ia vir buscar liquidez aqui embaixo, né? Porque aqui estava o dinheiro, né? Aqui estava a grana, né? A minha ideia é que ele fosse lá embaixo e subisse. Só que não foi isso que ele fez na minha primeira entrada, né? Simplesmente eu faço a venda. Vou aumentar aqui. Ó, eu faço a venda e o preço volta na minha cara, né? Ó, o preço volta na minha cara e começa a fazer. Primeiro aqui, ó, ele me deu um susto, né? Que ele voltou muito rápido, mas aí deu uma recuada. Eu falei, pô, ainda tenho chance desse mercado, pô, pagar a minha operação, né? E depois ele faz esse candle aqui forte para cima. Quando ele faz esse candle forte para cima, aqui estava posicionado o meu stop, então eu stopo essa primeira operação com 5 pontos negativos, tá? Estopei essa primeira posição 5 pontos negativos, aí já me liga o alerta, né? É muito ruim a gente começar, né, a primeira operação já tomando o stop, né? Então eu me acalmei, vou ver o que vai acontecer, vamos esperar esse preço desenvolver, né? Vamos ver se ele faz, né, ele demonstra, né, uma força maior, né, vendedora. E aí ficamos aguardando, e o pessoal da sala. E aí ele vem e toca aqui em cima, nessa order block e desce, ok? Aí ele faz isso aqui e depois desce de novo, né? Só que eu não fiquei confiante nesse movimento, eu precisava de algo a mais, né? Eu precisava que ele me mostrasse de uma forma concreta, né, de que isso ia acontecer, essa queria acontecer. Então, quando ele faz esse movimento, ele até engana, né? Porque ele quebra uma estrutura aqui, né, e faz o pessoal pensar que esse movimento aqui é um movimento vendedor, né? Porém, eu tinha uma marcação aqui nesse fundo aqui, né? Eu tinha uma marcação e precisava de uma confirmação com ele perdendo esse fundo, tá? Esse fundo bem aqui. Aqui, ele aqui. Eu tinha uma marcação com uma linha aqui,
né? Vocês percebam que ele é ponto de controle, né? Aqui no volume profile ele mostra, né, que é uma POC, né? E aí eu observo que ele não deu prosseguimento. Ou seja, aquele candle ali, que induziu o pessoal à venda, ele deveria, de novo, ter força para continuar a fazer esse movimento. Porém, não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele volta na cara de todo mundo. Tá? Ele voltou na cara de todo mundo fazendo esse candle aqui, e aí ele foi embora. Ele foi embora, pegou, raspou a liquidez aqui desse fundo, né, e tomou a proporção de subida. Não fiz nada, fiquei observando. O mercado estava difícil, é muito ruim trabalhar nesse mercado que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, né? Você precisa ter um time ali, né? Ele precisa demonstrar que realmente ele vai ser vendedor, ele vai ser comprador. Não adianta você fazer essa entrada, né, querendo que aconteça logo de uma vez. Não é assim que funciona, tá? Então o que eu faço? Eu espero, ele vai novamente, né, fazer esse teste aqui, esse reteste, né, de oferta. E quando ele fez esse teste de oferta, entrou oferta para venda, tá? Entrou oferta para venda, você vê que o volume, né, de venda começa a aumentar, aí ele me dá a segunda possível operação de venda do dia, onde eu realizo ela, ok? Então o que eu fiz? Eu esperei o preço fazer esses candles fortes de venda, as ofertas que foram eficazes. Então, assim, quando a oferta é eficaz, a gente tem uma oportunidade boa e tem uma oportunidade boa também de se proteger, né? Porque quem vendeu aqui, nesse candle, né, com aquele volume gigante, ele não quer ficar no prejuízo, ele quer se proteger. Então, aqui em cima a gente tinha a nossa proteção, tá? Então, essa seria a minha segunda operação do dia. O que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu faço todo dia, né? Esperei ele achar um fundo, ele acha o fundo bem aqui, né? Quando ele acha o fundo, o que geralmente eu faço? Eu vou lá, né, na retração de Fibo, né, e marco esse fundo com o topo, né, buscando o quê? Buscando a área de valor, né, a nossa famosa Gold Zone. E ele vai lá, pessoal, ele vai lá na Gold Zone, e quando ele vai na Gold Zone, ele me dá esse sinal maravilhoso aqui, ó, o candle, ó, ele vem com a compra, tá vendo? Vem dando a indução, e aí ele faz esse candle aqui, pequeno, volumoso, né, porque aqui tá o volume dele, ó, é um candle pequeno, volumoso, que absorve todas essas compras, né? E aí quando eu vejo, falei, se ele fechar assim, na perda da mínima dele, eu vou fazer a venda. Então eu faço a venda aqui nesse ponto, ok? Faço a venda nesse ponto, o mercado aceita a oferta. Olha como é que os volumes foram gigantes nesse momento aqui, ó. E aí eu saio aqui embaixo, né? Vitor, por que você saiu aqui embaixo? Eu saí aqui embaixo porque eu comecei a minha primeira operação no LOS, né? E a pontuação, eu peguei aqui, foi 13 pontos. Tá vendo? Essa minha pontuação, ela deu 13 pontos, né? Eu entro lá, vou puxar mais para cima, ó. Aqui, ó, 13 pontos, né? Então eu estava com menos 5, né? Aí consigo pegar a operação no dólar de venda, 13 pontos, né? Então ele tira o meu loss, né? Ele tira a minha perda, né? E me dá o gain. Quando ele me dá o gain, né? Eu aceito e saio justamente aqui nesse ponto, ok? Eu não fico forçando a barra com o mercado. Então, se ele me pagou, eu estava no prejuízo. Ele me tirou do prejuízo, né? Eu fiz a entrada, ele me pagou. Não tem porquê eu ficar forçando a barra, querendo ser ganancioso, querendo pegar movimento de 20, 30 pontos. Nós estamos falando do dólar, né? O dólar geralmente se movimenta muito, muito menos do que o índice. Então, a gente tem que aceitar, né, os poucos pontos que o dólar dá pra gente, tá? E assim, ponto em dólar tem gente que opera para buscar 2 pontos, 1 ponto, depende da mão que você tá, né? Então, assim, ele saiu no ponto certo, né? Você vê que depois ele começou a voltar, ó. Olha se eu não saio lá. Se eu não saio lá, eu volto pro 0 a 0, tá? Se eu não saio lá, ele volta pro 0 a 0. E depois vem testar de novo a mesma Gold Zone, só que aí eu já estava fora do mercado, né? É uma regra minha, né? Quanto menos eu me expor, né, maiores são as chances de eu sair vencedor, né, no mercado financeiro. Então, se você fizer, 10 entradas, então faz ali 3, 2, 4 entradas no máximo, ainda mais se tratando de dólar, e sai fora daí do mercado, beleza, pessoal? Então, ele ainda está aqui, né? Está trabalhando, o mercado ainda está rolando, né? Deixa eu arrastar para cá. Ó, o mercado está rolando ainda, ó, tá querendo cair, né? Se ele cair, nós temos aqui, ó, essas duas liquidez para ele capturar. Porém, eu já fiz o meu dever de casa, já fiz a minha operação, não tem por que eu dar mais ordem, não tem por que eu ficar me expondo mais se o mercado já pagou aquilo que eu queria, tá? Então hoje fechamos aqui com 8 pontos positivos no dólar, que perfeito, é maravilhoso. Pessoal, são 8 pontos, né? É bastante ponto, né, para quem opera dólar, né? Assim, 8 pontos
tem que guardar, não dá para ficar devolvendo dinheiro pro mercado, beleza? Então, boa tarde a todos aí, espero que gostem do vídeo. Ok, pessoal? Então vamos ter paciência, vamos estudar, né? O mercado não é fácil, vamos estudar que se estudar dá certo, beleza? Abraço a todos e obrigado aí.